Vivemos em uma época de mudanças sem precedentes, onde a inteligência artificial não é mais apenas uma ferramenta, mas um agente transformador que molda a nossa realidade. No horizonte, vislumbramos um futuro em que as máquinas não apenas executam tarefas, mas também influenciam nossas decisões e interações sociais. Pensadores como Yuval Noah Harari nos alertam para as implicações profundas dessa evolução. Com sua capacidade de processar informações em uma velocidade inimaginável, a inteligência artificial está se tornando uma força poderosa, levantando questões sobre nossa autonomia e o significado de ser humano. À medida que avançamos, essa tecnologia começa a se infiltrar em todos os aspectos da vida, desde a forma como nos comunicamos até as decisões que tomamos em esferas pessoais e profissionais. Essa transformação é acompanhada de promessas de eficiência e inovação, mas também de desafios éticos e existenciais. Como podemos garantir que essas tecnologias sirvam ao bem-estar humano em vez de perpetuar desigualdades e manipulações? Harari enfatiza que a inteligência artificial não possui moralidade própria. Ela é moldada pelos dados que recebe e pelas intenções de seus criadores. Isso nos leva a uma reflexão fundamental. Estamos nos tornando cada vez mais dependentes de sistemas que podem não ter nossos melhores interesses em mente. As manipulações algorítmicas e a coleta massiva de dados criam um cenário em que a privacidade e a liberdade individual são constantemente ameaçadas. Nesse contexto, o papel do ser humano se torna crucial. Devemos questionar e moldar os valores que governam essas tecnologias. Um dos aspectos mais inquietantes da evolução da inteligência artificial é a sua capacidade de gerar novas realidades, utilizando algoritmos para moldar informações e influenciar comportamentos. Isso levanta a questão: o que significa viver em um mundo onde a verdade é cada vez mais manipulável? Estamos diante de um paradoxo. Ao buscar maior eficiência e conveniência, corremos o risco de perder nossa capacidade crítica e nossa conexão com a realidade. Assim, a urgência em entender e discutir o futuro da inteligência artificial se torna evidente. Não se trata apenas de uma questão técnica, mas de uma profunda reflexão sobre quem somos e quem desejamos ser. Neste vídeo, abordaremos como a inteligência artificial pode impactar nossas vidas nas próximas décadas, refletindo sobre os desafios e as oportunidades que ela traz. A jornada que nos aguarda não é apenas sobre tecnologia, é sobre nosso papel na criação de um futuro que valorize a humanidade e a ética em um mundo cada vez mais dominado por máquinas. À medida que a inteligência artificial se torna parte integrante do nosso cotidiano, uma revolução silenciosa está em andamento. Essa transformação não se limita apenas à automação de tarefas, mas se estende à forma como percebemos o mundo ao nosso redor. Com algoritmos que analisam comportamentos e padrões de consumo, as máquinas estão se tornando especialistas em prever nossas ações e necessidades. Essa capacidade não é apenas fascinante, é também profundamente perturbadora. Os algoritmos, ao serem alimentados por grandes volumes de dados, têm a habilidade de moldar preferências e influenciar decisões de maneira sutil, mas significativa. Plataformas de redes sociais, mecanismos de busca e serviços de streaming utilizam essas tecnologias para personalizar experiências, muitas vezes sem que percebamos. Isso nos leva a uma nova forma de interação, onde o controle sobre as informações que recebemos e as escolhas que fazemos pode ser mais superficial do que imaginamos. Sabe aquele filme que você lembrou e comentou com uma amiga horas atrás e de repente, como um passo de mágica, ele aparece na sua sugestão da Netflix? Você começa a receber cortes no Instagram, no TikTok. Pois é, não é coincidência. O algoritmo está literalmente lendo seus pensamentos, ou melhor, seu comportamento na rede está sendo monitorado silenciosamente, e você é sugestionado a consumir mais e mais. Mas isso é a experiência do usuário. Você deve pensar: vamos mergulhar nesse abismo então. Imagine que uma adolescente sofre de algum dos transtornos em relação ao seu próprio corpo, e por esse motivo, ela pesquisa e fica horas assistindo vídeo de modelos magras e belas, alimentando cada vez mais seu desejo de chegar naquele padrão de beleza idealizado. O que você acha que o algoritmo irá sugerir para essa jovem? Coisas produtivas para que ela desvie um pouco da sua obsessão? Ou ele alimentará essa adolescente com mais e mais conteúdos que ela possa se manter na frente do celular? Acredito que todos nós sabemos a resposta. Agora pense em uma pessoa com quadros depressivos. O que acha que aprenderá na frente das telas? Isso que estamos tendo uma pequena amostra da capacidade das inteligências artificiais. Imagina daqui uns 10 anos, quando praticamente qualquer pessoa poderá desenvolver algo a partir disto e aplicar na rede. Pense nas grandes corporações, nas grandes mídias sociais, e como as coisas podem ser facilmente manipuladas a favor de determinado ponto crítico A ou B. Perceba que essa personalização vem com um custo. O que inicialmente parece ser uma conveniência pode rapidamente se transformar em uma armadilha.
A criação de bolhas de filtro, onde somos expostos apenas a informações que reforçam nossas crenças existentes, pode limitar nossa visão de mundo e diminuir a diversidade de opiniões. Harari nos adverte sobre os perigos dessa dinâmica. À medida que nos tornamos mais dependentes da inteligência artificial para decidir o que é importante, corremos o risco de nos tornarmos passivos, aceitando narrativas moldadas por algoritmos. A questão que se coloca é: como podemos nos proteger dessa manipulação? A resposta reside em nossa capacidade de cultivar um senso crítico e uma consciência ativa em relação às tecnologias que usamos. Devemos nos tornar cidadãos informados, questionando não apenas as informações que recebemos, mas também as intenções por trás das decisões algorítmicas. A educação e a alfabetização digital são fundamentais para navegar nesse novo cenário. Além disso, a ética na inteligência artificial não pode ser uma reflexão posterior. Deve ser uma prioridade desde o início do desenvolvimento tecnológico. Precisamos discutir as normas e valores que devem guiar a criação e o uso de algoritmos. A responsabilidade deve ser compartilhada entre desenvolvedores, empresas e usuários, garantindo que a tecnologia seja utilizada para o bem comum e não para perpetuar desigualdades. À medida que nos aprofundamos nessas complexidades, devemos lembrar que, por trás de cada algoritmo, há seres humanos tomando decisões. As tecnologias são reflexo de nossos valores e aspirações. Assim, cabe a nós moldá-las para que reflitam o que é melhor na experiência humana. O futuro não está predeterminado. Ele é construído a cada escolha que fazemos. À medida que avançamos na revolução da inteligência artificial, um dos aspectos mais alarmantes dessa transformação é a ascensão da vigilância. A coleta de dados nunca foi tão abrangente, e a forma como interagimos com a tecnologia se transformou em um campo de observação contínua. Na era da inteligência artificial, a privacidade tornou-se um conceito relativo, frequentemente eclipsado por promessas de conveniência e personalização. Com a proliferação de dispositivos conectados, desde smartphones até câmeras de segurança inteligentes, as informações que geramos diariamente são continuamente monitoradas, armazenadas e analisadas. Cada clique, cada busca, cada interação online é registrado e utilizado para criar perfis detalhados de comportamento. Essa vigilância não é apenas realizada por empresas em busca de lucro, mas também por governos que veem na coleta de dados uma forma de controle social. Harari destaca que, enquanto nos tornamos cada vez mais confortáveis em compartilhar detalhes pessoais em plataformas digitais, o custo dessa exposição é a erosão da privacidade. O conceito de ser visto transforma-se em ser controlado. A percepção de que estamos constantemente sob os olhares de algoritmos nos leva a modificar nosso comportamento, adotando uma postura de autocensura. Isso não apenas limita nossa liberdade de expressão, mas também impede a formação de opiniões divergentes e a exploração de ideias inovadoras. A crescente falta de privacidade também levanta questões éticas cruciais. Quem possui os dados que geramos? Como são utilizados? As respostas a essas perguntas são frequentemente obscuras, com empresas e governos operando em um espaço onde a transparência é uma raridade. O que poderia ser um poderoso mecanismo de empoderamento pode rapidamente se tornar uma ferramenta de opressão. Portanto, a defesa da privacidade não é apenas uma questão individual, é uma questão coletiva. Devemos reivindicar nosso direito à privacidade, exigir mais transparência das empresas e dos governos e questionar o papel que a tecnologia deve desempenhar em nossas vidas. Iniciativas de regulamentação, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados na União Europeia, são passos importantes nessa direção. Mas a verdadeira mudança exige um movimento social que coloque a privacidade como um valor essencial. Além disso, a educação em privacidade digital deve ser parte integrante da alfabetização em tecnologia. As pessoas precisam entender não apenas como proteger suas informações, mas também os impactos sociais mais amplos da vigilância em massa. Essa conscientização pode levar a uma pressão crescente sobre as instituições para que adotem práticas mais éticas em relação à coleta e ao uso de dados. Enquanto navegamos por este novo mundo moldado pela inteligência artificial, é imperativo que permaneçamos vigilantes sobre o que estamos dispostos a sacrificar em nome da conveniência. A privacidade não deve ser uma mercadoria a ser trocada, mas um direito inalienável que devemos proteger com fervor. O futuro que queremos construir não deve ser um em que a vigilância se torna norma, mas um em que a liberdade e a privacidade sejam fundamentais. Ao fazer isso, garantimos que a inteligência artificial não se torne uma forma de controle, mas sim uma ferramenta de empoderamento. Outro ponto a ser discutido é o paradoxo da desinformação na era da inteligência artificial, pois conforme ela avança e se infiltra em nossas vidas cotidianas, um paradoxo inquietante se torna evidente.
A mesma tecnologia que promete trazer eficiência e clareza também está alimentando a desinformação e a manipulação em uma escala sem precedentes. Esta tecnologia, por meio de algoritmos sofisticados, não apenas facilita o acesso à informação, mas também molda a maneira como a consumimos, frequentemente distorcendo a realidade. As redes sociais, um dos principais vetores de informação na atualidade, utilizam algoritmos para determinar quais conteúdos nos são apresentados. Embora essa personalização possa parecer benéfica, na prática, resulta em bolhas de informação, onde somos expostos apenas a opiniões e narrativas que reforçam nossas crenças existentes. Esse fenômeno, conhecido como polarização, pode criar divisões sociais profundas, dificultando o diálogo e a compreensão mútua. Harari nos alerta sobre o impacto da desinformação, que se espalha rapidamente em ambientes digitais, muitas vezes superando a verdade em alcance e popularidade. Com a capacidade da inteligência artificial de gerar conteúdo convincente, como textos, imagens e até vídeos, a linha entre o que é real e o que é fabricado torna-se cada vez mais tênue. Tecnologias como deepfakes exemplificam esse problema, permitindo a criação de representações falsas de pessoas que podem ser utilizadas para manipular a opinião pública ou desacreditar figuras políticas e sociais. Um aluno do ensino fundamental poderá se basear em artigos gerados por inteligência artificial com partes criadas sem base e fonte científica, sem credibilidade, e essa informação será replicada como algo verdadeiro, distorcendo a história, a ciência e as ideias apresentadas. A proliferação de desinformação não é apenas um desafio para a individualidade e a verdade, mas também representa um risco significativo para a democracia. A capacidade de influenciar eleições, manipular opiniões e promover agendas políticas com base em informações falsas ou enganosas pode corroer os pilares de uma sociedade saudável. Harari enfatiza que, se não formos cuidadosos, podemos acabar vivendo em um mundo onde a verdade é apenas uma construção subjetiva, moldada por interesses corporativos e governamentais. Em última análise, a luta contra a desinformação na era da inteligência artificial é uma batalha pela verdade. Enquanto a tecnologia avança, nossa capacidade de discernir a verdade da ficção deve acompanhar esse progresso. Ao adotar uma abordagem proativa e crítica em relação à informação, podemos assegurar que a inteligência artificial seja utilizada para promover o entendimento e a conexão humana, em vez de divisão e desconfiança. O futuro que desejamos não deve ser aquele em que a desinformação triunfa, mas sim um em que a busca pela verdade se torna uma prioridade coletiva. Enquanto a inteligência artificial se torna uma parte integrante de nossas vidas, a questão da ética em sua aplicação emerge como um dos tópicos mais críticos de nosso tempo. A inteligência artificial tem o potencial de transformar setores inteiros, desde a saúde até a educação e a economia, mas essa transformação não vem sem seus desafios. A capacidade da inteligência artificial de tomar decisões que afetam vidas humanas levanta questões profundas sobre responsabilidade e moralidade. Um dos principais desafios éticos reside na falta de transparência dos algoritmos de inteligência artificial. Muitas vezes, esses sistemas operam como caixas pretas, onde as decisões tomadas não são compreendidas nem pelos desenvolvedores, nem pelos usuários. Isso é particularmente problemático em áreas sensíveis, como o recrutamento, onde decisões automatizadas podem perpetuar preconceitos e discriminação, resultando em desigualdades ainda maiores. Harari argumenta que a responsabilidade sobre essas decisões deve ser claramente definida, uma vez que a opacidade dos processos de inteligência artificial pode levar a consequências não intencionais e prejudiciais. Além disso, a responsabilidade pela utilização da inteligência artificial não deve recair apenas sobre os indivíduos ou as empresas que a desenvolvem. Em vez disso, é imperativo que governos e instituições internacionais estabeleçam regulamentos e diretrizes que promovam seu uso ético. Isso inclui a criação de políticas que garantam que os dados utilizados para treinar algoritmos sejam coletados e geridos de forma justa e ética, respeitando a privacidade dos indivíduos. A proteção dos dados deve ser uma prioridade, assegurando que os cidadãos tenham controle sobre suas informações pessoais. Outro aspecto importante da ética é a necessidade de garantir que os sistemas sejam projetados para beneficiar a sociedade como um todo, em vez de favorecer interesses corporativos ou políticos. A desigualdade social pode ser exacerbada pela inteligência artificial se não forem adotadas medidas para garantir que seu desenvolvimento e implementação sejam inclusivos. Harari sugere que as tecnologias devem ser utilizadas para promover a equidade e a justiça, em vez de serem vistas como ferramentas para maximizar lucros em detrimento da sociedade. Nesse contexto, a colaboração entre diferentes setores da sociedade é crucial. A comunidade acadêmica, as empresas de tecnologia,
Os governos e a sociedade civil devem trabalhar juntos para estabelecer normas éticas que guiem o desenvolvimento da inteligência artificial. Isso pode incluir a criação de comitês de ética que avaliem o impacto social dos novos sistemas de inteligência artificial, garantindo que sejam utilizados de maneira responsável. Por fim, a conscientização pública sobre as implicações éticas da inteligência artificial é vital. O público deve ser informado sobre como a tecnologia funciona e os riscos que ela apresenta. Ao promover um diálogo aberto sobre ética, podemos capacitar os cidadãos a exigir maior responsabilidade de empresas e governos, ajudando a moldar um futuro em que a inteligência artificial seja uma força para o bem. À medida que a inteligência artificial continua a avançar, sua influência no mundo do trabalho se torna inegável. O surgimento de tecnologias de automação, aprendizado de máquina e robótica está redefinindo não apenas a natureza das ocupações, mas também o próprio conceito de trabalho. Esta transformação traz à tona questões profundas sobre o futuro do emprego, as habilidades necessárias e a distribuição de riqueza. Um dos principais impactos da inteligência artificial no trabalho é a possibilidade de substituição de funções humanas por máquinas. Desde a produção industrial até a prestação de serviços, muitas tarefas rotineiras e repetitivas estão sendo automatizadas. Harari destaca que essa tendência pode resultar na eliminação de milhões de empregos, levando a uma crise de desemprego sem precedentes. Profissões que antes eram consideradas seguras, como motoristas, trabalhadores de fábricas e até profissionais de saúde, estão agora sob a ameaça da automação. No entanto, essa revolução não é apenas uma questão de destruição de empregos. É também uma oportunidade para a criação de novas funções que exigem habilidades diferentes. O desafio será preparar a força de trabalho para essas novas oportunidades. A educação e a formação profissional precisam se adaptar rapidamente para atender às demandas do mercado, equipando as pessoas com habilidades que não podem ser facilmente replicadas por máquinas, como criatividade, empatia e pensamento crítico. Além disso, o futuro do trabalho suscita questões sobre a desigualdade. A concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos, impulsionada pelo avanço da inteligência artificial, pode agravar as disparidades econômicas já existentes. As empresas que dominam as tecnologias de inteligência artificial e automação terão vantagens competitivas significativas, podendo expandir seus lucros enquanto outras lutam para sobreviver. Harari alerta que, sem uma intervenção adequada, podemos nos dirigir a uma sociedade cada vez mais polarizada, onde uma elite detém a maior parte dos recursos e o restante da população enfrenta dificuldades. Neste cenário, a redistribuição de riqueza e a garantia de um padrão de vida digno para todos se tornam questões cruciais. Algumas propostas, como a renda básica universal, ganham destaque como uma solução potencial para mitigar os efeitos da automação. A ideia é garantir que todos os cidadãos tenham um suporte financeiro mínimo, permitindo-lhes viver dignamente mesmo em um mercado de trabalho em rápida mudança. Mas isso é uma ideia ilusória, em que as pessoas são condicionadas a ficarem na frente das telas consumindo produtos e mídias, em uma espécie de existência vazia, implorando por ajuda de custo de corporações mesquinhas. À medida que o avanço da inteligência artificial molda o futuro, somos confrontados com dilemas que ecoam as reflexões filosóficas de Nietzsche sobre o niilismo. O filósofo do martelo, em sua análise da condição humana, advertiu sobre os perigos da perda de significado e da busca por valores em um mundo dominado por forças externas. Com a ascensão da inteligência artificial, corremos o risco de uma nova forma de niilismo, onde a capacidade de pensar criticamente e de questionar se torna cada vez mais obsoleta. O niilismo, segundo Nietzsche, surge quando os valores tradicionais perdem sua força, levando a uma crise de significado. Em um cenário onde as decisões são frequentemente tomadas por algoritmos, a autonomia humana pode ser comprometida. A dependência da inteligência artificial para análise de dados, tomadas de decisão e até mesmo criação de conteúdo levanta questões sobre a autenticidade e a originalidade do pensamento humano. Quando as máquinas começam a ditar não apenas o que pensamos, mas como pensamos, o niilismo pode se manifestar como uma aceitação passiva da realidade imposta por essas tecnologias. As máquinas são programadas para otimizar resultados e minimizar erros. Mas quem estabelece os parâmetros para essa otimização? O risco é que, ao aceitar cegamente as sugestões e decisões de algoritmos, perdemos a capacidade de nos questionar, de criticar e de refletir. A desvalorização da experiência humana em favor de uma lógica fria e calculista pode resultar em um estado de apatia, onde a vida se torna um mero reflexo das decisões programadas por sistemas que carecem de empatia, nuance e compreensão do contexto humano. Nietzsche também nos oferece uma solução: a transvaloração dos valores. Em vez de sucumbir ao niilismo,
Somos desafiados a criar novos significados e a reimaginar nosso papel em um mundo dominado por tecnologia. A capacidade de resistir à dominação do pensamento artificial está diretamente ligada à nossa disposição de questionar, refletir e reavaliar o que significa ser humano em uma era de máquinas inteligentes. Devemos nos empenhar em desenvolver um pensamento crítico que não apenas consuma informações, mas que também crie, critique e desafie as narrativas predominantes. Se aprendermos a usar a tecnologia para ampliar nossa capacidade de reflexão e criatividade, poderemos evitar a armadilha da dominação do pensamento. A colaboração entre humanos e máquinas não deve ser uma abdicação do pensamento, mas sim uma oportunidade para elevar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. O futuro, então, não é um destino sombrio, mas uma tela em branco, pronta para ser preenchida com a vitalidade da vida humana, mesmo em um mundo onde a inteligência artificial desempenha um papel central. O desafio é nosso: usar a inteligência artificial como aliada na busca por significado, e não como uma força que nos aprisiona em um vazio existencial.